Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula, né? Que Deus nos abençoe, que nos dê uma noite tranquila e abençoada. Então vamos lá. Hoje a aula será uma aula de geografia e de história. E nós iremos estudar a zona rural, a zona urbana e falar também um pouco sobre a escola. Então, olha só, na questão 1 tem assim: observe as imagens abaixo e numere corretamente. Número 1, paisagem da zona rural. Número 2, paisagem da zona urbana. O que é uma paisagem da zona rural? É representando o campo, né? As fazendas, as chácaras, um ambiente bem natural. E a paisagem da zona urbana representa a cidade, certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui algumas paisagens para vocês conhecerem melhor. Essa paisagem aqui, vocês acham que é de qual zona? É a zona urbana ou é a zona rural? É a zona urbana. Por quê? Porque está representando a cidade, certo? Então, tudo que se relacionar à cidade, né, aos prédios, ao movimento de pessoas nas ruas, às casas, então será representado pela zona urbana. Outra imagem aqui, ó, outras imagens que representam, olha só. Essa daqui, ó, movimento de pessoas, né, transportes, ó, prédios. Então, aqui está representando a zona urbana. Esse aqui também, ó, movimento de pessoas, de carros, né, numa cidade. Também representa a zona urbana. Então, ficou bem explicado, né, para vocês o que é uma zona urbana. Agora, nós iremos olhar as imagens que representam a zona rural, tá bom? Essa daqui, ó, está representando a zona rural, né? Um ambiente bem, ó, natural, onde tem rios, tem árvores. A gente não vê a presença de casas, né? As casas, elas são mais afastadas, então aqui representa a zona rural, que é campos e cidades. É campos e cidades? Não, é só os campos, as fazendas, as chácaras, certo? Preste atenção, para diferenciar bem direitinho. Aqui também, olha só, representa a zona rural, né? Olha aí, bem natural. Ambientes naturais, que representa mais na zona rural, né? A gente não vê muito na cidade. Certo? Então, olha só, paisagem da zona rural. Qual é a que representa? É essa daqui que representa a zona rural? Ou é essa outra imagem? Que tem o carro, tem as montanhas, tem rios, né? Árvores. Então, rural, ó, campos, fazendas. Então, aqui é o número 1. Paisagem da zona urbana, a cidade. Então, coloca o número 2. Na segunda questão, tem assim: observe as escolas abaixo e numere corretamente onde cada aluno deve estudar, certo? Aluno rural, aluno urbano. Então, o aluno rural, ele estuda o quê? Na fazenda, nos sítios. Então, lá, na maioria das vezes, eles estudam em casas. Por quê? Porque não tem escola. Mas hoje, atualmente, já tem muitos sítios, né, fazendas que possuem a escola já construída. Mas antigamente eles estudavam mais em casas. E a cidade, a gente vê que tem a escola bem maior, entre casas, prédios, né? E ela é bem maior do que a da fazenda. Então vamos lá. Aluno rural, ele vai estudar nessa casa ou vai estudar aqui, ó, grande, na cidade? Rural, fazenda, né? Então, número 1, certo? Agora, aluno urbano da cidade, vai estudar na cidade. Então, número 2. Na questão 3 tem assim: pinte a zona rural.
qual é dessas imagens que representa a zona rural? Essa aqui, onde as crianças estão na frente da cidade, ou essas aqui, que parece estar no campo? Então, é essa daqui. Então, vocês vão pintar essa imagem que representa, né, a zona rural. E circule a zona urbana, que é a cidade. Então, vai circular os que estão na zona urbana. Desse outro lado, tem um pequeno texto aqui que vocês irão ler. Ó. Daniela mora em uma rua bem cuidada pelos moradores. Ela tem muitos vizinhos e trata todos com educação e respeito. Agora aqui, ó. Qual destas ruas é de Daniela? Marque com o X. Então, a gente vê, ó, essa daqui, ó, essa é a primeira imagem, né? Que, ó, a gente vê aqui um vizinho, né? E a gente vê essa outra aqui, ó, onde tá bem cuidado, ó, e não tem lixo, ó. Isso aqui vocês observam que tem coisa jogada na calçada. Então, não é essa a imagem. Vai ser essa daqui. Por quê? Ó, tem vizinhos, ela conversa bastante e é bem cuidada, né? Bem organizada. Então, vocês irão, ó, marcar aqui, ó, um X nessa imagem aqui. Nessa outra questão tem assim, observe as imagens abaixo e responda. A imagem da letra A representa a palavra. Então, ó, na letra A tem um carro, aqui não tem letra, ó, tem um barco, né? O naviozinho, a lanchazinha, aqui, ó, bicicleta, avião, ônibus, o barquinho, o cavalo com a carroça e o helicóptero. Então, na letra A, qual é a imagem que representa? É carro, barco, jarro ou avião. Então, é um carro. Só é marcar, certo? Então, tá bem fácil, tá certo? Vocês façam com bastante atenção, prestem bem atenção. E olhem só a diferença entre zona urbana e zona rural. Zona rural representa o quê? Os campos, as cidades e as chácaras. E zona urbana representa a nossa cidade, as cidades, né? Onde tem mais movimento, tem mais prédios, tem casas. Então, tá bem fácil, certo? Resolvam. Quem puder tirar uma foto e postar para eu ver, melhor ainda, tá certo? Então, boa noite e até amanhã.